E se eu te disser que tem muito mais fatores inconscientes sobre a tua relação com o dinheiro? E uma delas são as crenças que você acredita sobre pessoas ricas. Vamos falar um pouco disso? Você acredita que o dinheiro muda as pessoas? E se sim, muda para bem, muda para mal? Conta aqui nos comentários a sua opinião. Vamos falar um pouquinho disso. Eu sou Ivy Cardoso, sou psicanalista, consteladora familiar e estou aqui com os meus colegas. Olá, eu sou Ana Desidério, sou reprogramadora mental e vibracional. E aí, será, Júlio, que o dinheiro muda as pessoas? Olha, eu vou falar pra você, cara, que eu, na minha opinião, acredito que muda e muda muito. E normalmente muda para pior. Uai, gente, como assim? Eu aqui, Eita! poxa, vamos começar o Normalmente episódio muda concordando, para né? pior. Oh, Muda meu para pior, Deus. então? Eu acredito que muda para pior. Justifique sua Então vamos resposta. lá. Não, peraí. Então vamos primeiro ouvir a opinião da Ana. Muda ou Vamos. não muda e como é que é? E depois a gente justifica a nossa resposta. Vai lá. É claro que muda, mas e a gente tem que mudar para poder acessar uma nova realidade, mas não é uma mudança de essência, sabe? Porque quando a gente tem identidade, a gente sabe quem a gente não precisa mudar a nossa personalidade, né? O que a gente gosta, e nem deve. Quando a gente tem identidade, é daí que a gente prospera. Mas mudar de ambiente vai mudar de gosto. Como, por exemplo, gente, quando eu era pobre, sabe o que eu gostava? De quantidade, eu gostava de rodízio de pizza, Boa. eu gostava de muitas brusinhas baratinhas, sabe 1 por aquelas... 100 ou 10 por 10? Exatamente, 10 por 10. tipo, eu não quero nem saber da qualidade, eu quero ter quantidade, então... Eu sinto e falo, não julgando as pessoas, mas vindo desse lugar, onde eu vim de um lugar muito simples, eu sinto que as pessoas pobres, e quando eu era pobre, dava muito valor à quantidade, parecia que as coisas iam acabar. Então eu queria muito, 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 muito. Hoje que eu tenho dinheiro, hoje eu tenho uma realidade diferente, hoje eu prezo mais para qualidade do que para quantidade. Então, um café mais saudável, um vinho mais gostoso, mais uma taça de vinho, 2 taças de vinho no máximo. Então, eu prezo mais por isso. Então, a gente precisa mudar de ambiente, precisa se permitir fazer diferente, né? Que é outro podcast que a gente vai fazer, que senão a culpa vem e a gente cai no buraco de novo. Mas não sobre a nossa essência, entendeu? Assim, que eu gosto. Mas acaba mudando também, gente. Mudei muita coisa depois que eu comecei a ter dinheiro. Eu acredito que... Depois a gente justifica a nossa resposta, né? Mas eu acredito que o dinheiro por si só não muda as pessoas. Eu acho que o dinheiro, ele amplifica aquilo que a gente já é. A nossa essência, né? E aí, se a gente tá com as bases fracas, com a essência meio podre, o dinheiro amplifica. Mas a gente justifica. Justifica a tua, então. Conte-nos. Não, vamos lá. Em que sentido que ele muda as pessoas? Normalmente, isso eu digo assim, já por ter vivenciado isso também, O que né? tu viu, né? Quando a pessoa, ela enriquece muito rapidamente, tá? Ela acaba se remodelando muito rápido. Então, assim, aquilo que ela não tinha, ela acaba tendo muito rápido. Pensa assim, ó, todas as pessoas que ganham na Mega Sena, a primeira coisa que ela pensa é fazer o quê? Comprar uma casa pra mãe. Comprar uma casa, ajudar a família. Isso que eu falo, comprar uma casa pros meus Porque a pais. culpa bate forte. Então, comprar uma casa, comprar um carro. O cara fala assim, eu duvido o cara que ganha na Mega Sena e fala assim, cara, vou esperar 30 Vou investir, dias desse dinheiro para render e eu pegar do rendimento para Nossa. comprar alguma coisa. Então já começou a mudar o que a mente da pessoa. Mas Ali já tem que mudou a mudar a cabeça da mentalidade. pessoa, senão ela perde em 2 Quando tempos. você começa a conquistar, vamos lá, e o dinheiro vai entrando, e você começa a trabalhar com ele, começa a administrar isso, é diferente. A tua mentalidade, assim, ó, por exemplo, vamos lá, quem não comia em restaurantes, né, né, vamos lá, um restaurante um pouquinho mais gourmet, uma coisa nesse sentido, o cara vai querer extravagar da noite pro dia, ele vai querer extravagar. Porque tem essa mentalidade de pobre, que vai Então, acabar, eu quero não comer que tudo. vai Era acabar, eu na vida porque querendo agora ele acha rodízio de que tem pizza. muito. Tirar o Ao atraso. contrário, ele acha que ele tem muito. E na verdade,
Já teve muitos casos de gente que ganhou na Mega Sena que continuou pobre depois. Muitos. Big Brother, Por conta, jogador de futebol. porque ontem não sabia administrar o dinheiro, mas não ter inteligência o suficiente para fazer o seguinte, cara, ó, o seguinte, esse dinheiro ele vai ser beneficiado, eu tenho que fazer ele multiplicar. Hoje, quando a pessoa cresce, né? Vamos lá, você crescendo, eu tô crescendo, todo mundo tá crescendo. Mas a gente tá crescendo num nível onde a gente vai tendo a mentalidade junto com aquilo que você vai recebendo, você vai amplificando e tudo mais. Agora, se o dinheiro vier muito rápido da noite pro dia, o cara muda muito. E muda para pior, porque daí ele pensa que o dinheiro não vai acabar, ele acha que ele pode passar por cima de todo mundo, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar uma Ferrari, largar da esposa dele que é bonitinha para ficar com as gostosona, desculpa falar assim, porque agora ele tem dinheiro e tem Nossa, poder. mas Júlio, que Não, de realidade oxe, que você vem, Júlio. não, eu tô falando isso. Oxe, se você for olhar, ó, veja bem, desculpa meus amigos esportistas, pega para mim todos os caras que foram, vamos lá, esportistas e que fez a carreira dele muito rápida, né? E aí saiu, perdeu a carreira dele. Se você for olhar, hoje tem jogadores de futebol Nossa, muitos. que estão, cara, pedindo, sei lá, Cantores, né, que tiveram todo muito mundo, sucesso. Tiveram entende? muito Foi muito sucesso. rápido, o cara não soube administrar. não tem- Atores, ai. Passou muito Aí, dinheiro, sabe o que né? me deixa Aí muda revoltada? tudo. Esses dias eu vi uma entrevista de uma super atriz da Globo, assim, que fez muito sucesso. E aí eles culpando a Globo, que agora ela não tem mais nada. Aí eu falei, mas a gente entende por que ela não Passou tem mais 30 anos. é uma mentalidade de vítima, do tipo, poxa, a Globo agora me abandonou, mas não é que abandonou, a responsabilidade de você multiplicar era tua, Com não era da certeza. Globo, Como se fosse né? uma O mãe, dinheiro um é pai, seu, né? né? Você tem que se E aí saber. todo mundo lá, né, não, onde já se viu, a Globo agora abandonou, mas imagina a Globo ter que, imagina Uma todos, empresa. Júlia, é a mesma coisa É de uma você, empresa. tem um funcionário aqui que trabalhou com você por 3 anos, daí por algum né, movimento foi ele para um lado, você para outro, aí daqui 10 anos ele fala, Júlia, estou na pobreza, porque você me Me deixou. mandou embora. Exatamente. Entende? Então isso não existe. Então, assim, o que que acontece? Por que eu falei que muda para pior? Porque às vezes o cara acha que tendo dinheiro, a Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz do pecado. Por isso que a maioria das pessoas cristãos não Todos os são. cristãos que eu conheço são ricos, Não, todos. todos que você conhece. Porque você está num ambiente onde E eu todos têm julgava poder eles antes, sabia? Eu aquisitivo. falava, onde já se viu esse Não, cristão aí, ó, mas comprando vamos lá. roupa, coisa de luxo. Ó, vamos lá. A maioria dos, não vou Eu dizer julgava cristão, quando eu mas a era maioria pobre. das pessoas crentes, né, ela não vê a riqueza como uma bênção de Deus. Poxa, Infelizmente. gente, por que É não? verdade. Porque é o seguinte, a Bíblia fala, como eu falei, né, do amor ao dinheiro. Então, a Bíblia fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz, né, do mal, do pecado. É onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, diz a Bíblia. Então, quer dizer, não é só o dinheiro, né? Se você colocar, por exemplo, vamos lá, o teu filho acima do teu esposo ou teu esposo acima do teu filho, vai criar um problema. Inverte a ordem. Vai inverter as coisas. Então, quando a Bíblia fala isso, aí a pessoa fala assim, não, então eu vou ser humilde, para ir para o céu tem que ser humilde, eu tenho que andar como Jesus. Jesus era o cara mais próspero de todos. Nunca lhe faltou nada. Mas é que a riqueza dele vinha da Então, identidade, vem daquele lugar que a Ivy falou. Não, mas então, mas aí Tipo- quando não tinha, ele fazia aparecer. Então, quer dizer, ele era o poder, ele era a coisa. É Então, a lei da atração na prática. não, ali é o poder que as pessoas atraíam, é diferente, não é? Ali não é poder de atração. Ali é o Não, a é de própria- manifestação. Não, Ele não. sabia Não, que ele aqui, não ia não, não. ficar sem comer. Esqueça, Ele faz esqueça. o bem, Você ele tá falando uma coisa semeia diferente. o Cara, é a bem. mesma coisa você falar para um Deus que ele tem que fazer a lei da atração para aparecer qualquer coisa. Mas a lei da atração não é uma técnica. A lei Não. da atração é como o ar que você respira. Você não precisa fazer Ó. a força pro ar aparecer, ele tá aí. Tá, então vamos Respira lá. quem Então quer. vamos lá. Lembra que nós falamos da fé? Faz aparecer aqui um maço de dinheiro. Mas Jesus Cristo faz. Ah, mas por quê? Porque ele sabe muito bem quem é. Ele é filho de Deus, meu bem. Então, por isso A que eu tô te gente falando. não tem Mas por isso que eu tô te falando. discernimento pra ter o poder de Então, Deus. mas Imagina elefante cor-de-rosa. Pau! Ele é o próprio poder, é isso que eu tô Pô. falando. Mas aí ele não precisa de fazer lei de atração pra coisa aparecer. Ele, Não, mas a ele lei é da o atração próprio não se poder. faz. A lei da As atração. pessoas tiram dele. Lembra? Ó, de mim saiu virtude que curou a pessoa. É o contrário.
Ele é o poder, ele é o poder, ele é o centro, e dele sai a lei da atração. Não, ele faz a ancoragem na mente das Não, pessoas, que né? coragem. PNL na prática que PNL Jesus Cristo fazia. tá, vamos lá. Programação O que Jesus neurolinguística. fazia? Ele só era Vamos entrar em ele. discussão agora, nós Ele era mudamos o filho de assunto. Nós não Deus. Ele era Tá tudo bem, a uou, gente cara. já tá Ele, nesse- ele não é Não. libriano, ele era capricorniano. Mas deveria Então. ter umas coisas no mapa astral. Aí vê libriana. Meu bem, aquilo ali, ela pode estar careca, que ela vai falar, eu tô linda. Libriano, tu já conheceu algum libriano na tua vida? Pelo amor de Deus, socorro Deus. Se você socorro teve Deus. sorte, sim. Olha lá. Então, é identidade. Ele Então, mas, sabe o que é. então, não, mas Quem aí tem voltando aqui, autoestima, quem sabe quem é, quem sabe filho de quem é, fala, meu bem, então, sou mas mais isso eu. que eu tô falando, Sou mais eu. então, mas é diferente você falar, por exemplo, assim, né, vamos lá, falar de um Deus, vamos lá, falar de um Deus, né, de um Deus para hoje, a nossa realidade de hoje é muito diferente. O que é diferente? Oxe, o poder que você está sendo, o poder da aplicação. Aí tava falando nas vezes passadas ali com a Ive. Se você tivesse fé ou a tua lei da atração de atrair algo que realmente fosse transformar nada, o invisível, né, em matéria, é possível fazer isso? Claro que é possível. É possível. Só que é o seguinte, a que ponto isso é um limite que pode ser possível e quando é que você vai conseguir fazer isso? Né? Então, assim, são coisas diferentes. Então, assim, né, o próprio Deus que criou tudo, que rege tudo tá em volta dele. A lei da atração está em volta dele, o poder, vamos lá, É que você os tá astros, as separando a lei da estrelas. atração Não, como tô um falando de treco tudo. e a vida é outro. Não, eu tô falando de tudo, porque tudo partiu dele. E criou Deus dos céus e da E terra. ele Então, sabe filho então, de quem é. Ele fala, filho, ó, eu sei de quem, mas filho de quem eu então, sou. mas isso que eu tô te falando, mas Ele é dá uma carteirada diferente. sem querer nas pessoas. Não, ele ok, É claro que eu vou te Mas você curar. acabou de falar que ele fez a lei da atração, cara. Ele não fez a lei da atração, é que eu falo isso para as pessoas entenderem, entendeu? Ah. É só isso. Ele não mas precisa fazer lei a da lei da atração. Ele é a atração- atração, ele é o poder, ele é a E- verdade e a vida. E Acabou. todo mundo é assim. Né? Todo mundo é assim. Foi o que a Ivy falou. Eu acho que o dinheiro não muda porque o dinheiro amplifica o que a gente já é. E aí a gente tá falando de duas coisas, né? Que eu super concordo com a Ivy também. O dinheiro não é nem bom nem ruim. O dinheiro, ele amplifica o que já existe em você. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero, eu vou continuar fazendo, mas em quantidade. Se eu tenho uma maçã e eu compartilho a minha maçã, se eu sei que ali tem uma semente, eu tenho com uma maçã, eu já faço a transformação, você imagina eu com uma caixa de maçã. Eu vou fazer a mesma coisa. Entende? Isso parte da identidade, que é o que Jesus Cristo veio para nos ensinar. Ele não veio para mostrar que ele era o super poderoso, ele veio para pra mostrar salvar. que, A ei, outra coisa. tu é igual a mim. Você é igual a mim, você pode ser igual a mim. Se você ter identidade, saber quem é, ele sabe quem Não, era. com Ele certeza. andava com toda a segurança. Então, Isso é lei da atração na não, prática. Ele vai me bater hoje. Ele disse assim, ó, quando ele subiu pro céu, ele falou assim, ó, isso que vocês viram eu fazendo, vocês vão fazer maiores ainda do que eu fiz aqui na Terra. Ele falou isso. Só que é o seguinte, para você chegar a esse nível, que eu acho que a gente tá fugindo da conversa, para você chegar a esse nível de lei da atração, para se manifestar coisa e realmente acontecer e aparecer do nada, como diz minha filha, você tem que estar muito... Você tem que estar, tipo, cara, sei lá, você tem que estar um outro ser. Aí é outro nível. Cara, na Terra você não vai conseguir esse tipo de poder ou de lei da atração, qualquer coisa nesse sentido na Terra. Você não vai conseguir. Você vai conseguir atrair, você vai ficar rico. Não, você vai ficar rico. Cara, você pode fazer atração e ficar rico, milionário. Você não vai fazer aparecer um órgão na barriga da pessoa. Você não vai fazer uma mulher que é grave, que não pode ter gestação, não pode gerar um bebê, fazer gerar um bebê. Eu acho que Você é não vai possível. fazer a pessoa... É possível, mas para quem tenha essa fé e essa espiritualidade. Agora, você não vai fazer o cara não ter um membro e sair o membro aparecer do nada. O cara tem 5 dedos, aparecer 6, depois vai aparecer... Você tá rindo? Muito engraçado. Isso é poder. Isso não é lei da atração, isso é poder. Tá bom, vamos continuar com o dinheiro. Achando muito engraçado. Dinheiro, Vai. vamos lá. Sim.
Ok, eu posso falar então. Eu achei que a Ana trouxe um ponto importante, que é sobre o dinheiro não ser bom nem mal. É sempre importante a gente se lembrar disso. Nós nos esquecemos que o dinheiro, ele é energia de vida, né? Ele não é bom e ele não é mal por essência. Então, por isso que eu acredito que o dinheiro não muda as pessoas. E nós usamos o dinheiro da forma que a gente. Da forma que faz mais sentido pra nós. Da forma que é mais coerente com as nossas crenças. Então, se eu sou uma pessoa generosa, eu com dinheiro, eu me torno ainda mais generosa. Se eu sou uma pessoa insegura, eu vou usar o dinheiro como formas de provar o meu valor. Provar o meu valor para os outros, provar o meu valor para minha família, provar o meu valor para a sociedade no Instagram. Se eu sou uma pessoa com baixa autoestima, eu vou usar o dinheiro para tentar aumentar a minha autoestima ou vai evidenciar a minha falta de autoestima, como muitas vezes a gente vê por aí. Então, eu acho que, de fato, né, ao longo do tempo, conforme a pessoa vai convivendo com o dinheiro, né, igual vocês trouxeram, o ambiente da pessoa muda, né, muitas vezes as responsabilidades que ela tem mudam, porque ela assume outras responsabilidades, ela começa a ter mais visões, né, visões diferentes, ouve opiniões diferentes, e pelo próprio ambiente, aos poucos, ela vai se transformando igual tudo na vida, né. Mas o dinheiro por si só, Não, o acho que ele é dinheiro não, né? Como eu falei, né? amplifica. Porque o dinheiro ele tá ali, né? Tá ali. Ele tá ali, ele não é nem mais. Ó, o dinheiro ele só é mais ou menos quando você tem menos e quando você tem mais. Mas o que que ele faz, na verdade, vai depender de cada pessoa, aquilo que você comentou. Cada pessoa vai ter eh, uma atitude diferente se ele tem mais, se ele tem menos. Mas assim, ó, o sentido de mudança, às vezes, ele vai estar no comportamento da pessoa, ele vai estar aonde, né? Por exemplo, você frequentaria, então, por exemplo, né, a pessoa, o ambiente. Então vamos lá. Se você se você não tem recurso, para não falar outra coisa e depois me castigarem, se você não tem tanto Cancelamento. recurso financeiro, você vai frequentar um ambiente, você vai frequentar um bairro, você vai frequentar uma comunidade. Se você mora no Batel, para quem mora no Batel, o cara que é no Batel, às vezes eu falo assim: "Ah, você vai vir no Fazendinha?" Ele fala: "Cara, tô fora do Fazendinha". Batel é um bairro nobre daqui de Curitiba. Então ele vai fazer o quê? Ele não quer nem saber. Por quê? Porque não é vamos lá, talvez aqui tenha até coisas que ele poderia consumir, mas ele não consome. Por quê? Porque toda né, vamos lá, a convivência dele está ao seu derredor, no seu bairro. Ele vai no festival, ele vai no Angelone, ele não vai no Big, que não existe, né? Mas ele não vai no. Entende? Então, assim, o dinheiro, não é o dinheiro, mas ele vai te mudar, ele vai te. O dinheiro ele vai te transformar e vai te, por exemplo, pegar você e Impulsionar. colocar num outro lugar lá onde. E aí o que que vai acontecer? Aí aquela tua prima, que você jogava bola com ela, que você brincava, Cresceu. que cresceu, e você já não tem mais contato, a primeira coisa que ela vai falar é o quê? Cara, ficou rico, ficou arrogante, não vem mais falar comigo. Não é porque agora ele tá num outro Universo. espaço, outras pessoas, outras coisas. Mas a impressão que tem é essa, entende? Porque, infelizmente, é o que acontece. Por exemplo, se você tem bastante, você fica com medo de perder o bastante. Por exemplo, se você está de carro, né? E o teu carro é um carro normal, você não tem problema de riscar a lata dele. Você não tá nem aí se risca a lata, se acontecer alguma coisa. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali não tem tanto valor para você. Agora, quando você tem dinheiro, aí você fica assim, cara, será que você é assaltado? Para na esquina, vem uma pessoa para pedir um dinheiro, Nada tem não. Quando você as tem muito pessoas, dinheiro, você não tá nem aí. as pessoas Se vai ficam. ser, você vai lá e paga pra consertar. Não tô Você vai lá, falando, não tô paga falando o só melhor. disso, né? Eu tô falando do todo o ambiente. Porque, vamos lá, ó, eu conheço pessoas que só andam com segurança. Mas por quê? Sim, tem Porque tem mais muito risco, dinheiro. né? Porque tem um risco de ter muito dinheiro, alguém o sequestrar. Então, nós estamos falando de gente que. Você já viu o governador andar sozinho? Mas, tipo, isso não é um problema pra ele. Não, isso não é um problema. Para você não é um problema. Mas vamos pensar assim:
hoje você deixaria teu filho andar de ônibus, ir pra escola Ele é de louco pra andar de ônibus. então, Com mas você certeza, a deixa? primeira. Eu vou deixar. Não, sozinho? Nossa, eu vou deixar. É o sonho En dele. A então, hora que ele puder ok, ir, ele vai. sozinho. Não, a hora que ele puder Sozinho, ir, mas agora você óbvio. deixaria? Mas é que ele só tem 8 Ah, não, anos. tá, Não, a hora que ele der conta, ele que mas vai vamos buscar pensar o que ônibus uma dele. amiga de uma menina de 15 anos, você deixaria? Eu Uma sim, amiga de 15 anos, eu ele pegar um ônibus e de falar assim: 15 "Pá, anos. mãe, eu quero ir pra onde eu quiser, ele De quer dar uma ônibus, volta". pode Aí eu ir. Você tem Ah, Uber, não. você tem Uber, mas eu quero ir Não. de ônibus? Pode ir. Ah. O meu irmão, Mas eu tinha você deixaria ele 16 ir anos numa de idade. periferia, por exemplo, numa Eu favela? deixo, Não. deixa o Então menino. é você e mais Quanto mais você deixa, você fala 1% não, da aí ele vai população. falar assim: "É, minha mãe". A Você vai realidade criar o é que nem risco. o meu irmão falou bem assim, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, falou bem assim, o Arthur, meu filho de 8 anos, tira sarro, que Porsche, essas coisas é carro de Enzo. Aí porque ele gosta de carro antigo. Sei da onde tirou isso, ele gosta de carro antigo, esse aqui é carro raiz, carro antigo, olha aqui, ó, carro que não é de lata, que é de ferro, e ele vai lá no Parque Barigui, vê aqueles carros antigos, sei lá, deve ser alguma ancestralidade dele, alguma coisa. Aí ele falou bem assim: "Mãe, esses carros aí, Porsche, é bonito, mas é carro de Enzo?" Daí ele foi lá e falou pro meu irmão isso, no café da manhã de domingo. Aí o Gabriel bem assim: "Arthur, você já é um Enzo batizado, naturalmente. Olha onde você estuda." Ele já é, nem ele sabe que eu acho que ele viu alguém tirar sarro de Enzo, e ele acha que não é um Enzo. O ambiente dele já faz ele ser o Enzo que ele fala, né, que é uma almofadinha, né. O ambiente dele já faz, ele já estuda numa escola, e se ele quiser andar de ônibus, ele É pode ir, não porque tem é nenhum porque problema. não, sim, é porque ele convive nesse espaço. Ai, Aonde quando eu ia você lá para o pro Rio se de Janeiro, sabe o que eu queria fazer? Ao invés de eu ir para os restaurantes incrível, para onde que eu queria ir? Subir o morro do Vidigal. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui para o Rio de Janeiro, ir para o morro do Vidigal. Daí cheguei lá e eu falei: "Ê, o que que eu quero aqui?" Mas você tem que ir, tem que experienciar, tem que deixar o filho experienciar. Se a gente não deixar, ele vai fazer sozinho. Então deixa que vá. E me Ive, avise, pelo menos, para saber onde você vai estar. E ao passa a bola. fazer dinheiro, vocês acham que a pessoa é confrontada com as crenças do fazer dinheiro? Porque isso é um fator muito importante, né? Às vezes a gente acha, "Ah, puxa, por que que eu não tô fazendo dinheiro?" E tem correlação às nossas crenças sobre pessoas ricas. E aí, quando você faz com dinheiro, né? Se o dinheiro muda ou não a pessoa, às vezes, quando a pessoa recebe aquele dinheiro, ela é confrontada com as próprias crenças de pessoas ricas. Que pessoas ricas às vezes são mais arrogantes, ou que pessoas ricas corrompem, ou que pessoas ricas têm um dinheiro sujo, ou estão tomando vantagem de alguém. E inconscientemente aquela pessoa coloca o dinheiro a perder, ou ela se desfaz daquele dinheiro, ou ela coloca o dinheiro dela em locais que não vão crescer, justamente porque ela é confrontada com aquela realidade e ela se nega, inconscientemente, claro, né, a viver e fazer parte daquela E realidade. inconsciente, né. Sabe o que aconteceu comigo? O meu pai tinha uma empresa de pintura e trabalhava com pessoas muito, muito ricas aqui de Curitiba. Tipo, eles confiavam muito no trabalho deles, entregavam chave, assim, pra ele, e ele sempre trabalhava com eles, muitos anos. Então, no café da manhã, a gente ouvia muitas histórias de gente rica, sabe. Uhum. E aí Histórias ruins. histórias ruins. Meu pai falava assim: "Você acredita que", eu não sei se era verdade ou não, às vezes a gente também amplifica, né, É um por ponto de vista revolta, também, né. com um "Você recorte da acredita que a história. gente foi lá na fazenda e o cara não deixou a gente pegar as frutas que estavam caído no chão? Eles juntavam as frutas e jogavam tudo no lixo, não deixava os funcionários pegar". E ele contava pequenas coisas que as pessoas muito ricas faziam, e até hoje meu pai, assim, ele fica meio assim: "Não, não precisa de tudo isso, né, pessoas", e eu cresci com essa ideia, do tipo, pessoas ricas, elas são más, elas não são legais, e eu queria ser rica. Eu falava: "Não, eu quero ser rica", mas era o consciente querer, né, e o sentido falando: "Meu pai não vai me aceitar de uma forma inconsciente se eu me tornar rica". Sem ser que quando eu sempre conto essa história, que quando eu peguei o meu carro, eu falei: "Vou lá mostrar meu carro". Gente, eu estava tão empolgada, mas a hora que eu cheguei na frente da casa dos meus pais, eu fiquei com vergonha de descer do carro, porque daí eu vi o carro deles, eu vi a casa deles, e aí eu senti vergonha. É nesse lugar que muita gente, de uma forma inconsciente, cai e perde tudo, pra voltar e pertencer naquele lugar de onde ela veio.
E aí eu lembro dessa história. Eu falo, meu Deus. E aí tem a família também, né? Quando eu fui morar na casa que eu moro hoje, eu fiz um almoço pra família, né? Pra ver se de uma forma inconsciente eles iam continuar. Eu lembro até hoje. A primeira coisa que eu fiz foi isso, marcar um almoço na minha casa. E hoje, como terapeuta, eu entendo que era tipo como assim, será que eles vão me aceitar? Sabe? E aí eu fiquei muito frustrada com aquele almoço, principalmente com os meus irmãos, porque eles ficaram assim tirando sarro. Ó, ó o copo de rico da Ana aqui, cuidado, que é copo de rico. Ó a churrasqueira de rico da Ana aqui, gente, cuida. Olha só esses vidros assim. E eu dava risada assim, sabe? Mas nossa, Tava eu fiquei desconfortável. muito desconfortável assim, porque era e eu lembro que logo depois desse episódio eu tive, assim, uma queda financeira, assim, sabe. E era o meu inconsciente, o meu campo falando: "Volta pra lá que eles não estão te aceitando de onde você tá". Aí eu tive que trabalhar muito meu emocional, que é onde os nossos programas terapêuticos trabalham, porque as pessoas elas não entendem, o porquê que elas perdem tudo. As pessoas não entendem por que que elas não multiplicam. Tipo, uma pessoa que ganha na Mega Sena, ela tem dinheiro para pagar uma pessoa, né? Eu tenho dinheiro para pagar uma Sim, pessoa que me ajude, um me auxilie. Eu não investimento. entendo, mas eu posso pagar uma pessoa. E por que que ela não faz isso? Porque o campo dela faz um esforço imenso para ela perder aquilo, para ela pertencer. Então, Ive, explica um pouquinho por que que a pessoa quer pertencer, que isso é natural, né? Sim. Eh, Muitos dos nossos motivos pelos quais nós não fazemos dinheiro ou pelos quais nós perdemos dinheiro tem a ver com as nossas raízes inconscientes, que um instinto muito forte da gente, um instinto mesmo, ele vem na frente, é o do pertencimento. Então, nós pertencermos ao quê? Ao nosso clã de origem, à nossa realidade que nós nascemos, à nossa mãe, ao nosso pai, ao estilo de vida deles, ao estilo de vida dos nossos irmãos. E existe um lugar dentro de nós, inconsciente, que sente como se estivesse se afastando da origem da vida, quando tá indo para outro caminho. E então, às vezes, se você assistiu os seus pais terem um esforço gigantesco para poder fazer dinheiro, vivendo essa dificuldade financeira, essa escassez, todos, às vezes, ainda vivendo essa realidade, quando você faz mais um pouco de dinheiro, vem esse sentimento do, poxa, eu estou me afastando da minha origem. Eu estou sendo indigno, eu estou recebendo, fazendo pouco esforço, sendo que o dinheiro que eu fiz em 3 meses, minha mãe levou 30 anos para juntar. Que história é essa? Então vem esse sentimento do estou me afastando da raiz, vem esse sentimento de culpa, vem esse sentimento de não pertencimento. E é bem aí que instintivamente nós nos sabotamos, porque assim a gente acha que volta para o mesmo lugar. A gente acha que volta a fazer parte, porque vem tudo isso mesmo que o Júlio tinha comentado quando nós mudamos de realidade. Às vezes a prima para de falar, ou um ou outro amigo fala, ai meu Deus, tá arrogante, ou então você simplesmente não gosta mais daquelas coisas que você gostava. E de fato não quer mais ir em um lugar, ou não gosta mais daquilo, você vai mudando. Eu Só que sou uma que eu esse penso, não, ai, pertencimento se um dia fui puxa. pobre nem me lembro, porque eu sou muito fresca. Então, Júlio, você tem você noção que não. eu tomo É. vinho e eu reclamo quando a taça é um pouco mais grossa? Falo, mas quem disse que um dia foi pobre na vida? Não tinha nem dinheiro pra pagar o aluguel. Sabe, eu gosto de taça fina. Então, são gostos. Ó, agora vamos lá. Eu vou falar uma coisa assim, ó. O que que acontece? Sempre que a gente vai crescendo na vida, né? Eu acho que tudo que a gente faz no, no decorrer das nossas vidas, né? Tipo, cara, vai somando pra você ou você melhorar, né? Normalmente era pra melhorar, mas às vezes a pessoa acaba piorando. Mas assim, ó, todas as vezes que a gente entra num processo, tipo, de crescimento, isso é normal, a gente vai acabar mudando coisas e hábitos. Por exemplo, a minha filha fala assim, pai, eu digo, hoje vamos na pizzaria. Daí ela fala assim, vamos na pizzaria chique? Porque eu levei ela na pizzaria, que é a... Ai, eu gostei da tua filha. Meu filho não gosta das coisas chique. Eu falei, mas Então, menino, tu conhece o que não é chique? Só pra saber? então, é porque ele, Tá bom, então, filho. é porque daí, ó, vamos lá, são coisas diferentes, né? Mas ela conhece a que não é chique. Ela conhece a que não é chique e conhece a que é E chique. ela quer a chique. Eu também quero a chique. Opa, Xana, gostei. Gente, coisa boa todo mundo gosta, coisa ruim ninguém gosta. Só que daí tem um detalhe, porque o que acontece? Quando você vai
Ah, chique. São dois pertencimentos. Quando você começa a ter um poder aquisitivo e você começa a frequentar um ambiente aonde todos que estão ali fazem aquele ritual natural, você está fazendo esforço para estar naquele ambiente. Tá me entendendo? Você Sim, tá fazendo às vezes esforço você faz esforço pra para estar estar ali naquele quando não ambiente. faz sentido pra Que você. não, Ai, mas eu me não que não acostumo faz sentido. rápido. Não, gente, é bom, mas não é Mas isso. é É verdade. que financeiramente Eu você tem que entendo o que você pensar tá falando. assim, cara, eu não consigo frequentar, vamos lá, sei lá, um buffet do Batel, ou sei lá, um restaurante que naturalmente as pessoas que estão lá frequentam é, é, toda semana. Embora eu vou em churrascarias que talvez, vamos lá, tenham o mesmo valor e tudo mais, mas o ambiente que a gente se encontra, você está se esforçando para estar ali. Então você não vai conseguir ainda estar ali. E aí vem aquela questão, né? Quando é que eu vou frequentar? O Anderson Ribeiro falou o seguinte: uma coisa ele falou interessante: o rico não gasta como o rico. Como assim? Não, o rico não gasta como o rico. Como assim? O rico não esbanja. Hum. O rico não gasta como o rico. Porque se ele acha que, por ser rico, ele mantém a riqueza dele. E como que ele mantém a riqueza dele? Escolhendo aonde ele vai gastar o dinheiro dele. Tipo, fazendo boas escolhas, Fazendo assim. boas escolhas. Então, vai lá, porque aí entra o teu caso. Cara, eu vou no restaurante X porque ali é um ambiente que eu faço negócio. Então, na verdade, você está investindo estando ali. Ai, eu sempre penso assim. Entende? Você está Ai, eu me sinto investindo. bem. Aonde? É uma Eu vou pra convivência. paz do lugar. Frequentar clube, né? Hoje nós temos em Curitiba aí o Graciosa, que é um dos melhores clubes aí de Curitiba. E aí é um clube onde só entra quem é indicado. A gente sabe disso. Eu já, vou dizer que eu já frequentei, mas já fui várias outras vezes. Mas é isso que a gente fala. Só que assim, as pessoas que já estão lá, elas convivem lá. Então, para eles, isso é normal. A gente que está saindo de nível, né, financeiramente, É, meio você. desconfortável. Ai, mas Não, eu é me acostumo bom, eu rápido. também, eu amo, mas O que assim, acontece? Tem cara, esse aí problema. você pensa duas vezes, né? Vamos lá, cara, investir tanto, porque se a gente somar isso financeiramente, cara, cada vez que você vai no restaurante é 1.000, 2.000 reais, se você frequentar todos os dias, você tem que jogar aí 30 pila por mês só de restaurante. Aí já é uma coisa que você vai pensar, pô, mas 30 mil, aí eu vou no meu financeiro, né? 30 mil por mês, se eu juntar todo mês 30 mil, eu vou num restaurante um pouco menor, vou ter uma qualidade legal, mas eu não vou jogar 30 mil porque eu vou pegar esses 25 e vou investir. Por quê? Porque eu quero chegar lá, mas quando eu chegar lá, eu não quero ter o mesmo esforço Mas eu não de chego ter lá que. se eu não me tornar no caminho, entendeu? Sim, não, Lei da isso, atração na prática. não, isso faz parte, porque Aprendi você com almeja Jesus estar lá. Cristo. Agora, assim, eu sou o camarada do seguinte, aí eu vou pegar uma experiência do Dr. Takata. O Dr. Takata, ele tinha, eu não sei, mas a fazenda dele, para você chegar da estrada até o meio da fazenda dele ali, era 2 horas de carro, Meu Deus do lá em céu. Mato Grosso. Aí você fala Deu assim, certo. porra, Deu boa. eu falei, cara, é grana, né, pra você ter uma fazenda dessa, né? Poxa vida. Aí, para você deslocar, né, na época, os bois de um passo para o outro, era 3, 4 dias para fazer isso. Então, não era 1.000 cabeças de bois, era centenas de 1.000 cabeças de boi. Então, aí o camarada comia junto com os peão. Esse é o cara rico. Entende? Que ele tem, mas não quer dizer assim, porque eu sou rico. Cara, não, tá chegando o patrão. Era o cara rico, mas estava de boa. Cara, ele estava vivendo a vida dele normal e era milionário. Bilionário, sei lá, enfim. Mas aí que tá. E aí tem aquele cara que se torna rico, né, que a gente falou. E aí que o cara. Quem se transforma, na maioria das pessoas, né, que se tornam ricas, né, e querem se aparecer, que é um detalhe, ela acaba sendo arrogante, ela acaba, né, revelando aquilo que ela já é. Mas hoje mesmo eu tive uma experiência, né? Tipo assim, a pessoa que veio no estúdio ali, cara, meio que desdenhou de mim, assim, tipo, tá.
conversei, oi, aí, tudo bem? Tá, tá, tá. Tá bom. Talvez tenha mais dinheiro do que eu, né? Ou talvez, enfim. Mas eu falei, cara, vai muito da pessoa. Mas eu acho que daí não é o dinheiro. Não, mas às É vezes, É a falta de mas, essência. educação. sei lá, porque às vezes a Eu acho que não pessoa é o dinheiro. Gente, não as é pessoas bem o mais dinheiro, ricas mas que eu é aquilo conheço, que eu. elas são, tipo, minimalistas. Eu aprendi o minimalismo com as pessoas, com os meus amigos ricos milionários. Então, Aí eu mas falava, mas que dia acha esse povo? Aí, quando a minha cabeça de pobre, né? Eu falava assim, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar tudo mais caro, vou andar tudo cheio de marca, tudo de cirurgia, nananã. Aí eu comecei a andar, né? Frequentar, conhecer gente muito rica, mas rica, rica, que nem diz a Ivy, de verdade. rica de Rico de nascença, rica de verdade. nascença. Rico. Como é que é o rico, Ivy? O É, rico de eu verdade. tenho duas definições, né? O rico O e rico o de rico de verdade. O rico é aquele que tem muito Conseguiu. dinheiro, é uma pessoa muito próspera, abundante, e tem ali a sua reserva boa de dinheiro. O O rico rico de de verdade. verdade é aquele que pode parar de trabalhar, que ele e os herdeiros vão continuar se mantendo no mesmo estilo de vida. É aquele que precisa contratar pessoas para fazer a gestão do Então, eu patrimônio, né? conheço o rico de verdade. E o rico de verdade, você não identifica que ele é rico de verdade. Então, por isso Aí que eu eu falo falo. assim, mas que coisa é essa que esse povo anda tudo de camiseta preta? Que não é camiseta preta, calça jeans. Todo dia uma Anda com camiseta os preta carros nova. assim, ok, às vezes final de semana sai, mas anda de jatinho, tem um jatinho particular. Então, mas o que que tá acontecendo? Entra lá na casa da pessoa, mas cadê as coisas daqui, minha gente? Entrei uma vez na casa de um Cadê amigo as meu, coisas mas rico, rico de verdade. Aí eu, mas nem tá até os móveis. Achei que ia, né, encontrar os quadros da Mona Lisa, não sei o quê. E a casa dele, assim, bem clean, assim, grande, enorme, uma vista linda. E aí, quando eu entro na sala de TV, é assim, era um cinema. Aí eu falei, entendi que teu dinheiro tá aqui, né? Aí, Neste porque cômodo. a família dele, os filhos e a esposa, o auge do final de semana deles era assistir filme, série. Então ele tinha a sala. Aí foi com ele que eu aprendi sobre minimalismo, que é o quê? O nosso dinheiro nos serve no que é importante pra gente. Sim. Então, é isso, não é pra mim. Pra minha esposa, ela gosta lá das bolsas de luxo dela e não sei o quê. Eu tô andando assim, eu tô bem, eu tô legal assim, sabe? Tá tudo bem. Eh, mas quando você vê a pessoa muito, muito rica, é a pessoa que ela dá foco naquilo que é muito importante pra ela. Não é em tudo, sabe? E eu acho incrível. Eu sou esse tipo de pessoa, assim, que eu gosto do bom, mas eu não tenho nenhum problema. Eu tenho pessoas muito pobres e eu tenho pessoas muito ricas e eu sei transitar nesse ambiente. Eu acho que é nesse lugar que o dinheiro não pode te mudar. Porque eu vim desse lugar, sabe? Eu vou lá no norte, lá na casa das minhas tias, que não tem, é chão batido. Sento, como o bolinho delas lá, tranquilo, e dou risada, nananã. E disso eu vim daqui, entende? E vou, mas se eu puder escolher entre a classe econômica e a classe social, a classe primeira classe, é óbvio que eu vou na primeira classe, entendeu? Mas isso não me impede que eu faça essa transição, sabe? Isso eu aprendi com o meu pai e com meus amigos ricos de verdade. Que eu acho que isso é importante falar né, da questão da essência. É a essência, é o que eu sou, é da onde eu vim, é isso. E voltamos para a base, né? Trabalhar a nossa essência, trabalhar a nossa identidade, trabalhar os nossos valores, trabalhar de fato as nossas virtudes, né? Que é de fato aquilo que nos carrega para o mais. Sermos pessoas generosas, sermos pessoas mais pacíficas, amorosas, né? Trabalharmos a nossa inteligência, a nossa saúde emocional, a nossa espiritualidade, com dinheiro ou sem dinheiro. Com Com dinheiro dinheiro ou é sem mais dinheiro, a fácil. coisa tem que Com dinheiro é mais fluir. fácil. Com dinheiro é mais Mas fácil. tem que fluir, porque é isso daí que vai fazer às vezes com qualquer coisa, né? Eu sempre brinco falando que a vida é tipo, a gente tá com um carrinho de mão às vezes, porque a gente já tá indo pro abismo. Aí se a gente pega uma Ferrari, a gente vai pro abismo de Ferrari. Então é melhor a Mais gente tá com um rápido. carrinho de mão, que aí vai dando tempo da gente aprender, e aí a gente não se enfia lá de uma vez. A gente vai mudando de rota no meio do Verdade. caminho. Já pra não cair no abismo. Eu acho que é legal, né, a gente entender essa mudança, né, sim, a gente precisa se permitir mudar para acessar uma nova realidade, né, eu tive que fazer isso, eu tive que ter coragem de fazer, como por exemplo, eu lembro até hoje, Ive, a prestinaria.
Eu lembro até hoje a primeira vez que eu pisei na Prestinaria, não sei se conhece, é um café muito lindo, maravilhoso, que hoje eu vou todo dia. A primeira vez que eu pisei lá, a minha impressão era que todo mundo me olhava e que sabia que eu era pobre. Igual quando eu entrei na Porsche. Aí eu falava: "Mas como que eu vou entrar na Porsche? A pessoa vai saber que eu não tenho dinheiro pra comprar uma Porsche, eu que tenho cara de pobre, jeito de pobre, não tenho nem roupa pra esse evento". Eu não conseguia entrar no lugar, era estranho, era a minha cabeça, sabe. E aí quando eu entrava num lugar que foi isso que você falou, né, do tipo, vai incomodar quando você muda de ambiente, eu tive que mudar pra eu me sentir à vontade nesses lugares, porque era coisa da minha cabeça, ninguém estava me olhando, ninguém estava me vendo. Ah, o julgamento tem em qualquer lugar, tem em lugar de pobre, tem em lugar de rico, tem no estádio, tem na igreja, tem em todo quanto é lugar. As irmãs lá, né, fica lá o vestidinho da irmã, né. Você viu o vestidinho Coitado da das irmã? irmãs. Meio curto, né. Você viu a namorada, tem em todo lugar, julgamento tem em todo lugar. Só que é a nossa cabeça que transforma, "Ai, você viu, as pessoas ficaram me olhando, elas sabiam que eu era pobre". Ela sabia que eu era pobre, e aí a gente vai se bloqueando esse lugar. E quando a gente acessa esses lugares, a gente percebe que é só mais um lugar. Primeira vez que eu entrei naquela loja de joia lá da Tiffany lá, também foi a mesma coisa. Eu suava frio. Falava: "Moça, não sabe que eu tenho dinheiro pra comprar aqui essas coisas aqui". Mas eu fui ver, eu fui olhar, é só mais uma joia, é só, sabe, a gente escutar o fulano falar: "Ah, esse aqui custa R$ 200.000", e você dá uma tremida na base, né. Até você internalizar que é só mais um ambiente, que nem o Pátio Batel. Tem amiga minha que fala: "Eu não entro naquele lugar, as pessoas ficam me olhando estranha, mas é só mais um shopping". É um E eu shopping que tem umas lojas mais caras, sabe, aqui de Curitiba. e é os lugares que eu frequento, eu vou tomar café todo dia na prestinaria, hoje eu faço parte desse lugar que é só mais um lugar, é só mais um café. É, pronto. E quando a gente não muda essa mentalidade, a gente não consegue acessar o diferente, porque a gente acha que tem 2 mundos, do rico e do pobre. Aí você fala: "Sim, tem", mas enquanto na tua mente tiver essa separação, você não acessa esse mundo aqui. E aí ambiente, conversa diferente, a conversa é diferente. Toda vez que eu tô lá, sentei esses dias na prestinaria, eu estava lendo, e aí tinha 2 programando viagem. Daí eu fiquei pensando: "Mas por que que eu não viajo mais? E estavam indo pra Grécia, não sei o quê, e vão parar não sei aonde, e vamos tomar champanhe não sei aonde", é outro papo. Aí quando você vai e eu falo por experiência própria, porque eu vim do lugar de pobre, né. Aí você vai no lugar de pobre, tá lá a fulana: "Você viu, namorada ciclana traiu a beltrana, traiu, meteu o chifre lá na bel". Eu não sei, até as conversa mudam, as conversa muda. Aí às vezes Lógico que eu muda tudo, é. às vezes eu chego lá num restaurante super chique lá, daí tá 2 empresários conversando. Eu já tirei ideias que eu faturei R$ 100.000 de uma conversa que eu fiquei escutando Me assim, diga ó. com quem tu andas, eu digo quem tu és. É isso aí, aonde você está, o ambiente que você está, é o que vai te influenciar. Felizmente ou infelizmente é assim. Pô, você vai numa roda de samba, cara, tu vai dançar o quê? Samba. Samba, entende? Não tem outra explicação. O cara que viaja, né, eu teve uma época que eu viajei bastante. Cara, você vai viajar, cara, no avião você vai encontrar um monte de gente. Entende? Que faz o quê? Faz esse tour de viagem de avião e o cara não viaja de carro, né? Então são personagens que vão estar ali. Então ali, cara, você encontra o fulano, pá, tá na mesma cadeira do lado ali de um ator, de um negócio e tal, de um, né, de um executivo, e ali sai uma conversa, pô, sai negócio. Então é isso, né? Aí, tipo assim, dependendo do ambiente, o negócio que vai fazer é um bico, E é a paz também. Eu entende? aprendi isso lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tinha o mercado Zona Sul, que era que todo mundo, né, ia assim, que era mais em conta, e tinha o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar Lugar as de gente pessoas feliz. e era mesmo. Eu aprendi na pandemia a fazer isso, porque, eu estava sozinha com o Arthur lá no Rio, né, na pandemia, eu tinha que ir no mercado, e eu falava: "Misericórdia, vou no mercado cheio, fila, não sei o quê". Eu falei: "Eu vou pagar um pouquinho mais caro, eu vou no Pão de Açúcar", porque o Pão de Açúcar não tem ninguém, tem aquela musiquinha clássica. O que faz você sorrir? E aí eu comecei, daí eu falei: "Gente, é umas economia nada a ver que a gente faz, que no final das contas é um pouquinho mais caro, mas, eu encontro outros tipos de produtos e eu sou atendida mais rápido". É igual aquele restaurante, eu fui no yoga esses dias, daí entrei num restaurante, estava meio vazio, né, aí aquela musiquinha clássica, né, deu: "Vixe Maria, já sei o preço da comida pela música". Mas
mas tava tão gostoso, assim, aquele monte de conversa, aquelas mesas, sabe aqueles restaurantes que a gente vê aquelas mesas grudadinhas, assim, que você escuta tudo. Ai, aquelas mesas espaçosas, deu, nossa, trililim, trililim. E depois a gente paga o preço, né, da paz que a gente tá tendo. Aí se você tá no restaurante, você entrou no restaurante, entrou, chegou na mesa um sommelier e chegou um garçom, pode saber que a conta é cara. Aí o garçom, aí eu falei pra ele, eu pedi um negócio lá que era restaurante japonês, fazia tempo que eu não ia no restaurante japonês e eu nunca sei pedir a comida japonesa, porque uma que eu nunca vou com frequência, que não é a minha comida preferida, e eu nunca vou sozinha, então alguém sempre me ajuda a pedir as coisas. Daí eu cheguei pra ele com o meu paladar de pobre, né? Eu falei, moço, tem Hot Philadelphia? Que é isso? Aí eu falei, ai, já entendi. Já entendi. Qual que é o menu mesmo? Droga. É que nem chegar na pizzaria da tua filha lá e falar, tem rodízio, rodízio. Não, rodízio já não dá nem pra frequentar, né? Hoje em Rodízio. dia. E nada contra, a gente come os Hot Philadelphia, né? Maravilhoso. Mas naquele restaurante não tinha. Aí eu, entendi, você pode me ajudar aqui. Aí vem uns negócios elaborados lá, deu, que bom. Tô É. pronta, tô pronta. Vamos. Aí eu falei, puxa, toda a riqueza que existe nesse ambiente. Ali, então, tem um restaurante ali no Lago da Ordem que é pra você, Ana. Ele é assim, ó. Pra cada 3 clientes é um garçom. Uau. E a Pra mesa é cada 3 separadinha. clientes. A mesa tudo Não separadinho. gosto daquelas mesas. Só que é o douradas. seguinte, vamos lá. O vinho mais barato começa com 700 pila. Tá bom, dá pra pagar, né? É. Oi, Depois a você gente passa tava- pra esse de Aí, conta aí. aí a cartela de vinho, tô falando isso porque eu já estive lá, a cartela de vinho assim, você pega assim, aí chega ali, cara, você vai chegar aí nos 5 pila ali, mais ou menos um vinho, né? Aí coloca lá 30 anos e aí vai. Aí existem os pratos, né? Que você vai escolher. Aí você vai, assim, ó, brincando. Aí uma vez, né, a menina perguntou pro cara, mas peraí, Também se- você leva tua filha nesses lugares aí? se, É óbvio. aí a menina perguntou, mas peraí, se o cara tomar um vinho desse aqui, né? E se tiver estragado? Ele vai Restaurante provar? troca. Não, ele paga pelo vinho. Não, mas você prova o vinho Não, antes não. de beber. Não, mas você abriu. Não. Não. O vinho não. O vinho você abre. Ou quem vai abrir vai ser o sommelier. Ele vai abrir e vai experimentar. Não tá bom. Ele vai pegar um outro vinho e vai abrir e experimentar. Se tiver bom, ele vai te dar. Mas você vai pagar pelas 2 garrafas. Lá você paga pelas 2. A que tiver ruim, o problema é seu. Então, assim, aí você vai, né? Aí é por isso que eu falei, cara, aí você vai correr aí uns. Entre o almoço ali, negócio. Só que é o seguinte: quem é que frequenta? Aí são grandes executivos que frequenta para fechamento de contrato, para coisas nesse sentido, né? Porque aí você vai perder ali investir uns 10, 15, 20 mil reais num almoço de negócio. Entende? Só que aí é o seguinte, né? Você tá falando, que nem aconteceu uma vez, né? Eu falei pro cliente assim, cara, você fica aqui no estúdio. Falei para ele assim, cara, você pegou uma diária de estúdio para atender um cliente de manhã e um convidado à tarde? Falei, cara, a galera vem aqui quer fazer um monte. Ele falou, não, Júlio, você não tá entendendo. Ele falou assim, ó, já fechei aqui só de negócio mais de 8 milhões aqui, só de negócio. Então, qual que é o diferencial? Eu falo pro cara assim, ó, eu separei o estúdio só para você. Eu travei o estúdio, não quero saber de ninguém naquele estúdio, só eu e você. Você escolhe o horário que você quiser, vai pra academia e tal. Aí o horário que você quiser, a gente agenda, tá de boa, tá bom assim pra você. Aí eu falei assim, filho de uma mãe, né? É o quê? Negócio. Ele sabe como conduzir o negócio. Então, às vezes, nesses ambientes, enfim, Porque ele nessa também conversa que a sabe gente tá quem vai falando, estar aqui com ele, e né? sabe quem vai estar. Porque daí ele falou assim, ó, o cara que eu vou ter acesso a esse personagem é um passo para eu estar num grande negócio ou é um passo para eu já estar fazendo um negócio. Então é isso, que no final das contas é isso. Então, né, como diz o outro, riqueza gera riqueza, então tá aí nesses pontos assim. Então eu falei, então tá bom, né? Se tá bom para você, tá ótimo para mim, né? Porra, tá lindo. Então é isso, eu acho que no final das contas a riqueza, né, ela pode ser que para uns, né, seja
um malefício, entre aspas, e para outros acredito que, né, pode ser uma coisa boa. Para mim é uma coisa boa, mas tem que saber lidar com ele, porque se você não souber lidar, você acaba enfiando os pés pelas mãos e aí você vai ter um problema muito maior e aí, né, enfim, a pessoa acaba se descontrolando em muitas coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado com o dinheiro. Então é isso, né, meus amigos? Finalizamos esse assunto. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo quais temas você gostaria que a gente trouxesse pra gente bater um papo, de trazer uma luz, de trazer mais clareza, ideias. Nos conte o que você achou. Beijo. Até Tchau, mais. até o próximo.